quando Catarina Silveira, 29 anos, herdeira de um império imobiliário de 700 milhões de euros, apontou o dedo para Miguel Costa no meio da concessionária Ferrari mais exclusiva de Lisboa e lançou aquele desafio com voz desdenhosa diante de vendedores engravatados e clientes milionários. Pensava humilhar um simples mecânico com as mãos manchadas de graxa. Não sabia que aquele homem de jeans rasgados e camisa de trabalho ocultava um segredo que faria tremer todas as suas certezas. Não sabia que Miguel Costa não era um mecânico qualquer, mas sim um engenheiro aeroespacial formado pelo Instituto Superior Técnico com distinção, ex-projetista da escuderia Ferrari, um homem que falava 5 idiomas e que havia escolhido trabalhar com as mãos por razões que ninguém conhecia. E quando ele pegou aquele manual técnico em japonês das suas mãos cuidadas e começou a traduzi-lo perfeitamente, palavra por palavra, com uma calma devastadora, enquanto ela empalidecia, nenhum dos presentes teria imaginado que aquele desafio absurdo seria apenas o começo de uma história que ensinaria a todos que a arrogância sempre se paga e que o amor mais inesperado nasce justamente quando você acredita ter o controle de tudo. A concessionária Ferrari da Avenida da Liberdade em Lisboa brilhava sob as luzes de LED como um templo dedicado à velocidade e ao luxo. Os carros vermelhos reluzentes estavam dispostos como obras de arte numa galeria. Cada curva estudada para tirar o fôlego, cada detalhe projetado para lembrar aos visitantes que nem todos podiam se dar ao luxo de entrar naquele mundo. Os pisos eram de mármore branco polido que refletia as imagens como um espelho. Os vendedores vestiam ternos, sob medida que custavam mais que o salário mensal de uma pessoa comum, e o ar estava saturado daquele cheiro inconfundível de couro novo e aspirações realizadas. Miguel Costa não pertencia àquele mundo, pelo menos não na aparência. Tinha 32 anos, cabelo escuro sempre meio despenteado, olhos castanhos que pareciam ver além das superfícies e um corpo marcado por anos de trabalho físico. Usava jeans rasgados nos joelhos, não por moda, mas por uso real. Uma camisa de trabalho cinza, com manchas de graxa nos cotovelos, e botas de oficina que haviam caminhado sobre pisos de garagem durante anos. Suas mãos eram calejadas, as unhas mostravam restos de trabalho mecânico que nem o sabão mais forte conseguia eliminar completamente. Estava ali para buscar uma Ferrari 812 Superfast que havia consertado na sua pequena oficina em Amadora, uma zona operária nos arredores de Lisboa, onde os sonhos custavam muito menos que no centro. O proprietário do carro, um empresário do setor tecnológico, havia pedido que ele fizesse um trabalho que nem mesmo os técnicos oficiais da Ferrari haviam conseguido resolver. Um problema eletrônico complexo no sistema de gerenciamento do motor que causava perdas de potência inexplicáveis. Miguel havia passado 3 semanas no projeto, trabalhando até altas horas na sua oficina fria, estudando esquemas elétricos sob a luz de um flexo, testando componentes com equipamentos que ele mesmo havia construído. Quando finalmente resolveu o problema, o proprietário ficou tão impressionado que insistiu para que Miguel levasse pessoalmente o carro à concessionária para a revisão final. Foi enquanto esperava que o responsável técnico verificasse seu trabalho que Catarina Silveira entrou no showroom como um furacão vestido de Chanel. Era impossível não reparar nela. Alta, com cabelo loiro perfeitamente liso que caía sobre os ombros como uma cascata de seda, olhos verdes acentuados por uma maquiagem que parecia natural, mas que provavelmente havia exigido 1 hora de trabalho. Usava um terno bege que seguia cada curva do seu corpo com precisão calculada. Saltos Louboutin vermelhos que repicavam no mármore com autoridade, e no pescoço um colar de diamantes que provavelmente valia o preço de uma casa. No pulso balançava uma bolsa Hermès preta, que custava mais do que Miguel ganhava em 6 meses.
Estava acompanhada por 2 homens de terno escuro que pareciam seguranças e por uma mulher mais jovem com um tablet que tomava notas de cada palavra sua. A concessionária inteira entrou em alerta quando ela entrou. Os vendedores se endireitaram. Os sorrisos se tornaram mais brilhantes. As atenções se multiplicaram. Claramente não era sua primeira visita e claramente sua conta bancária falava mais alto que qualquer apresentação. Miguel a observou com indiferença enquanto ela examinava uma Ferrari Portofino M vermelha com a mesma expressão com que alguém poderia olhar um par de sapatos numa vitrine. Havia algo na sua postura que gritava costume ao privilégio. Aquela segurança que só vem de quem nunca teve que se preocupar com o preço de nada, de quem sempre teve portas que se abriam antes mesmo de bater. O vendedor principal, um homem de meia-idade com cabelo engomado e sorriso profissional, explicava as características do veículo com um tom quase reverencial, sublinhando a potência do motor V8, a elegância dos interiores em couro, a tecnologia de última geração. Catarina escutava pela metade, assentindo de vez em quando, como se tudo o que ouvia fosse óbvio e vagamente entediante. Foi quando o vendedor mencionou um problema técnico que havia sido reportado com aquele modelo específico que Catarina levantou a mão para interrompê-lo. Disse que queria ver o manual técnico, queria entender exatamente qual era o problema antes de comprometer 280 mil euros num carro que poderia ter defeitos. O vendedor hesitou, explicando que o manual técnico só estava disponível em japonês para aquela versão específica, dado que os componentes eletrônicos eram produzidos por uma empresa de Osaka. Havia uma versão traduzida para o inglês, acrescentou, mas era incompleta e não cobria todas as especificações técnicas. Catarina suspirou com impaciência, perguntando se não tinham ninguém que pudesse ler japonês. O vendedor deu de ombros, explicando que normalmente enviavam as consultas técnicas diretamente ao Japão e esperavam as respostas traduzidas, um processo que podia levar dias ou semanas. Foi nesse momento que o olhar de Catarina caiu sobre Miguel. Ele estava apoiado no balcão de recepção, os braços cruzados, esperando. Claramente não pertencia àquele ambiente. O contraste entre ele e todos os outros presentes era gritante. Ele com sua roupa de trabalho suja, eles com seus ternos elegantes. Ele com as mãos marcadas pelo trabalho manual, eles com mãos cuidadas que nunca haviam tocado nada mais pesado que uma caneta. Seu olhar parou nele com uma mistura de curiosidade e desprezo, como se olharia algo fora do lugar num ambiente controlado. Então, sem aviso prévio, atravessou o showroom em sua direção com aqueles saltos que ressoavam como marteladas no mármore. Parou a menos de 1 metro dele. A altura aumentada pelos saltos a levava quase ao nível dele, e ela o estudou de cima a baixo, com uma expressão que não deixava dúvidas sobre o que pensava. Seu perfume caro se misturava de forma estridente com o cheiro de oficina que Miguel trazia consigo. Então ela falou e cada palavra estava carregada daquele tipo de condescendência que só quem nasceu rico consegue dominar perfeitamente. Perguntou se ele era mecânico e quando Miguel assentiu simplesmente, sem baixar o olhar, ela riu. Um som cristalino, mas sem calor. Disse que ele provavelmente passava os dias trocando óleo e substituindo pastilhas de freio. Trabalho simples para mentes simples. Disse que gente como ele não entendia realmente os carros que consertava. Limitava-se a seguir instruções como macacos adestrados. Disse que ele provavelmente nem tinha terminado o ensino médio, verdade? Miguel não respondeu. Manteve seu olhar fixo nela com uma expressão que não revelava nada. Ao seu redor, a concessionária havia caído num silêncio desconfortável. Os vendedores olhavam para outro lado, fingindo estar ocupados. Os outros clientes observavam a cena com curiosidade mórbida. Catarina continuou.
evidentemente empolgada com sua própria arrogância. Disse que sempre havia achado fascinante como certas pessoas estavam tão seguras da própria inteligência, quando na realidade não faziam ideia de quão complexo era o mundo além das suas pequenas competências. Disse que provavelmente ele nem sabia ler inglês, imagina japonês. Então, num gesto que parecia quase teatral, virou-se para o vendedor e pediu que trouxesse o manual técnico em japonês. Quando o homem voltou com um volume grosso encadernado em vermelho coberto de caracteres kanji, Catarina o pegou e bateu no balcão, na frente de Miguel, com um ruído seco que fez todos se assustarem. As palavras que ela pronunciou em seguida ressoariam na concessionária durante anos, tornando-se lenda urbana entre quem trabalhava no setor automobilístico lisboeta. Disse que se ele era tão esperto como pareciam acreditar os que o defendiam, se era realmente bom no seu trabalho como presumivelmente pensava, então deveria traduzir aquele manual, ali, naquele momento, na frente de todos. Disse que se ele conseguisse ler nem que fosse uma página, nem que fosse um parágrafo daquele manual técnico japonês, ela compraria o carro sem fazer mais perguntas. Mas quando ele fracassasse, como obviamente faria, queria que admitisse ser exatamente o que parecia ser. Um simples operário que não tinha lugar num ambiente como aquele. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sólido. Todos os olhos estavam sobre Miguel, esperando que ele recuasse envergonhado, que gaguejasse alguma desculpa e saísse com o rabo entre as pernas. Catarina o encarava fixamente com um sorriso desafiador, segura de já ter vencido, desfrutando do que considerava seu momento de triunfo. Miguel olhou para o manual, depois olhou para ela e, pela primeira vez desde que havia entrado na concessionária, falou. Sua voz era calma, sem emoção, mas havia algo sob a superfície que fez Catarina hesitar por um segundo. Ele disse apenas 3 palavras antes de abrir o manual. De acordo, senhora. E começou a ler. Miguel abriu o manual na primeira página técnica e começou. Sua voz era clara, metódica, enquanto lia os caracteres japoneses como se estivesse lendo seu jornal da manhã. Traduziu a seção sobre as especificações do sistema de gerenciamento eletrônico do motor, explicando cada termo técnico com precisão cirúrgica. O rosto de Catarina passou da segurança à confusão, depois ao choque puro. Tentou interrompê-lo, mas ele continuou, passando página após página. Descreveu o sistema de refrigeração variável, as tolerâncias dos componentes da transmissão, os protocolos de diagnóstico da ECU. Cada palavra era perfeita. Cada explicação técnica demonstrava uma compreensão que ia muito além da simples tradução linguística. Depois de 10 minutos ininterruptos, Miguel fechou o manual e o empurrou em direção a ela. Os olhares de todos na concessionária haviam passado dele para ela, esperando uma reação. O vendedor principal tinha a boca ligeiramente aberta. Um dos seguranças de Catarina parecia impressionado. A assistente com o tablet havia parado de tomar notas. Mas Catarina Silveira não era uma mulher que admitia facilmente a derrota. Em vez de se desculpar, levantou o queixo com o orgulho ferido e declarou que ele provavelmente havia memorizado algumas frases, que era um truque, que isso não provava nada sobre seu verdadeiro valor como pessoa. Foi o diretor da concessionária quem interveio. Um homem distinto de 60 anos, que havia observado a cena do seu escritório envidraçado, havia descido rapidamente. Aproximou-se de Miguel com uma expressão de curiosidade e reconhecimento. Perguntou se por acaso ele era aquele Miguel Costa. Miguel assentiu brevemente, claramente desconfortável com a atenção. O diretor virou-se para Catarina e explicou com um tom respeitoso, mas firme, quem era realmente o homem que ela acabara de tentar humilhar. Miguel Costa, engenheiro aeroespacial formado pelo Instituto Superior Técnico com distinção, especializado em dinâmica de fluidos e sistemas propulsivos, ex-membro da equipe de desenvolvimento da Ferrari F1.
onde havia trabalhado no design aerodinâmico e na otimização do motor durante 3 temporadas consecutivas. O diretor continuou. Miguel havia deixado a Ferrari 5 anos antes por razões pessoais e havia aberto uma pequena oficina independente, mas sua reputação no setor era lendária. Quando havia um problema que ninguém mais conseguia resolver, era ele quem chamavam. Falava 5 idiomas com fluência. Havia publicado artigos em revistas de engenharia internacionais e tinha patentes registradas sobre sistemas de refrigeração de motores. Catarina ficou branca como o mármore sob seus pés. Sua assistente a olhava com preocupação. O manual japonês continuava no balcão entre eles, testemunha silenciosa da sua arrogância. Miguel não disse nada. Simplesmente pegou as chaves da Ferrari que havia consertado das mãos do técnico que havia aparecido durante a cena, acenou educadamente para o diretor e se dirigiu à saída. Catarina o viu partir, seu mundo de certezas desmoronando página após página, como aquele maldito manual que ela nunca deveria tê-lo desafiado a ler. Nas semanas seguintes, Catarina não conseguiu esquecer a cena. A história havia se espalhado pelos círculos exclusivos de Lisboa. A rica herdeira que desafiou um gênio e perdeu estrondosamente. Mas o que mais a atormentava não era a vergonha social, era a forma como Miguel a havia olhado. Não com raiva, mas com pena, como se ela fosse a digna de compaixão. Pela primeira vez na vida, Catarina começou a se perguntar quem ela realmente era. Naqueles olhos castanhos havia visto algo que sua riqueza não podia comprar. Respeito conquistado através do mérito. Pesquisou sobre Miguel Costa. Descobriu artigos acadêmicos, patentes, depoimentos que o descreviam como um gênio humilde. Descobriu por que ele havia deixado a Ferrari. Sua mãe havia adoecido com câncer e ele havia escolhido cuidar dela pessoalmente, renunciando à carreira internacional. A mãe havia falecido 2 anos antes e ele havia escolhido não voltar ao mundo corporativo. Catarina se viu passando em frente à sua oficina na Amadora, dirigindo seu Porsche por ruas nunca percorridas, blocos de prédios, pequenas lojas, crianças brincando na rua. A oficina era um galpão modesto com a placa Costa Motors. Na primeira vez não entrou. Na segunda parou 10 minutos, observando-o trabalhar completamente absorto. Na terceira vez, 3 semanas depois do incidente, deixou o orgulho de lado e cruzou a soleira. Miguel levantou o olhar quando a sombra de Catarina bloqueou a luz da porta. Tinha as mãos afundadas no motor de uma Lamborghini, o rosto concentrado. Por um longo momento se olharam em silêncio. O barulho das ferramentas da oficina preenchia o espaço entre eles. Catarina havia preparado um discurso, palavras cuidadosamente escolhidas para se desculpar sem parecer fraca demais, mas quando abriu a boca aquelas palavras lhe pareceram vazias. Em vez disso, disse simplesmente que havia se enganado, que havia sido horrível, que se envergonhava de como havia se comportado. Miguel largou a chave inglesa e limpou as mãos num pano. Não disse, eu te perdoo, nem não se preocupe. Disse apenas que apreciava que ela tivesse vindo, que isso exigia coragem. Então, lhe ofereceu um café da sua velha cafeteira no canto da oficina. Sentaram-se em 2 banquinhos desgastados, bebendo café em xícaras desemparelhadas. E pela primeira vez, Catarina teve uma conversa real com alguém. Não o tipo de conversa superficial que enchia seus jantares de gala, mas uma conversa sobre o que dava sentido à vida, sobre o que nos fazia sentir vivos. Miguel falou da beleza de entender como as coisas funcionavam, daquela sensação quando você resolvia um problema que parecia impossível. Falou da sua mãe, de como cuidar dela lhe havia ensinado que o sucesso não se media em salários ou títulos, mas nos momentos que te faziam sentir humano. Catarina se viu falando de coisas que nunca havia dito a ninguém. Da solidão de ser sempre vista pelo seu dinheiro, nunca por ela mesma. Da pressão de ter que ser sempre perfeita.
do vazio que sentia, apesar de ter tudo o que o dinheiro podia comprar. Quando deixou a oficina 3 horas depois, algo havia mudado. Miguel não lhe havia dito que a perdoava, mas havia lhe dado algo mais valioso. Havia-a tratado como uma pessoa normal, não como uma milionária nem um monstro. Havia-a escutado sem julgar, e Catarina voltou no dia seguinte. E no outro. Nas semanas que se seguiram, Catarina se tornou uma presença inesperada na oficina de Miguel. No começo, vinha com desculpas elaboradas, mas a verdade era mais simples e mais complicada. Queria estar perto de alguém que a via pelo que ela era, não pelo que possuía. Miguel a pôs para trabalhar. Deu-lhe macacões de oficina para proteger sua roupa de grife, ensinou-a a usar ferramentas, fez com que se arrastasse debaixo dos carros. Catarina se viu com as unhas quebradas, as mãos sujas de graxa, o cabelo preso num rabo de cavalo simples e prático. E pela primeira vez, em anos, se sentiu feliz. Aprendeu que o trabalho manual não era inferior ao intelectual, que a dignidade vinha de como você tratava os outros. Aprendeu que Miguel tratava seu aprendiz de 16 anos com o mesmo respeito que reservaria para um professor universitário, que ajudava os clientes que não podiam pagar os concertos, encontrando soluções econômicas. Lentamente, Catarina começou a mudar. Doou uma parte substancial da sua riqueza para programas de formação para jovens em bairros desfavorecidos. Começou a visitar suas propriedades imobiliárias e a realmente conversar com os inquilinos. Reduziu os gastos frívolos e direcionou esse dinheiro para bolsas de estudo para estudantes de engenharia sem recursos. Seus velhos amigos notaram a mudança e muitos não gostaram. Acusaram-na de ter sido manipulada por aquele mecânico pobre, mas Catarina já não escutava. Havia encontrado algo que nenhuma opinião deles podia tocar, e em tudo isso, algo inesperado crescia entre ela e Miguel. Não foi um amor à primeira vista, não foi uma paixão avassaladora, era algo mais lento, mais profundo, construído sobre respeito mútuo e compreensão genuína. Num dia chuvoso, enquanto trabalhavam juntos numa Maserati de época, suas mãos se tocaram ao passar uma ferramenta. Olharam-se e naquele momento ambos entenderam que o que sentiam havia ido além da amizade. Mas Miguel recuou. Disse que vinham de mundos diferentes demais, que ela merecia alguém do seu nível social, que ele não tinha nada para oferecer que ela já não tivesse. Catarina o beijou. E quando se separaram, disse-lhe que ele havia lhe dado a única coisa que seu dinheiro nunca havia comprado, a possibilidade de ser verdadeira. 6 meses depois do incidente na concessionária Ferrari, Lisboa falava de uma história diferente sobre Catarina Silveira. Já não era a herdeira arrogante que esbanjava fortunas em festas exclusivas, mas sim a mulher que havia transformado metade do seu império imobiliário em moradias acessíveis para trabalhadores. Já não era a princesa intocável que tratava os funcionários como invisíveis, mas sim a empresária que havia aberto um centro de formação técnica gratuito no bairro da Amadora. E sempre, sempre ao seu lado, nas fotos dos jornais econômicos, estava Miguel Costa. Não como seu empregado ou seu acessório, mas como seu parceiro em igualdade em todos os sentidos. Haviam unido suas competências. Ela trazia o capital e a experiência de gestão. Ele trazia a inovação técnica e a visão de engenharia. Juntos, haviam fundado Silveira Costa Engineering, uma empresa que projetava sistemas sustentáveis para veículos elétricos acessíveis. Não limusines para milionários, mas veículos práticos para famílias comuns. Seus escritórios não ficavam em arranha-céus de vidro na Avenida da Liberdade, mas num antigo galpão industrial, restaurado, onde os engenheiros trabalhavam lado a lado com os técnicos. O casamento foi celebrado naquele galpão transformado entre motores e projetos, com convidados que iam desde operários de oficina a professores universitários, desde inquilinos dos prédios Silveira a ex-colegas de Miguel da Fórmula 1.
Não houve Louboutin nem Chanel. Catarina usou um vestido branco simples e sapatos baixos, e foi o dia mais feliz da sua vida. A história de como se haviam conhecido tornou-se lenda em Lisboa. Catarina a contava frequentemente quando falava em escolas, usando sua experiência para ensinar aos jovens que o valor de uma pessoa nunca está no que possui, mas em como trata quem acredita ter menos poder. 1 ano depois do casamento, tiveram uma filha, a quem chamaram Helena, e Miguel lhe ensinou a trocar o óleo antes de ensinar a dirigir, enquanto Catarina lhe ensinou que a verdadeira riqueza era ter a coragem de admitir quando você erra e a sabedoria de aprender com quem você acreditava ser inferior. O manual técnico japonês, emoldurado e pendurado no seu escritório compartilhado, permanecia como lembrança de um momento de arrogância transformado em ponto de virada. Abaixo dele, uma placa com as palavras que Miguel havia dito a Catarina naquele primeiro dia na oficina. O respeito se conquista, não se herda. E cada vez que Catarina olhava para aquela placa, pensava em como havia sido sortuda. Não por ter nascido rica, mas por ter conhecido alguém que lhe havia ensinado que a verdadeira fortuna era se tornar uma pessoa melhor. Porque no final, a história mais bonita não foi a da milionária que humilhou o mecânico, mas a da mulher que teve a coragem de se deixar ser humilhada, aprender, se transformar, e do homem que lhe deu não seu perdão barato, mas a possibilidade de conquistá-lo através de ações, não palavras. O que havia começado como a pior humilhação de Catarina havia se transformado no seu maior presente. E Lisboa já não falava do incidente da concessionária com zombaria, mas com respeito por 2 pessoas que haviam demonstrado que o amor mais profundo nasce quando a arrogância encontra a humildade e decide aprender em vez de se defender.